Oi pessoal, eu sou a Miriam e hoje eu quero falar um pouquinho sobre Naná. Naná é um anime e um mangá, né, que conta a história de duas garotas com 20 anos, que acabaram de fazer 20 anos e que vão morar em Tóquio. As duas com objetivos diferentes, com personalidades diferentes, mas também com muitas semelhanças, o que fazem com que elas acabem morando juntas. O anime é adaptado do mangá, né? O mangá é escrito pela Ai Yazawa, é uma escritora, uma mangaka muito famosa, que ficou famosa principalmente por Naná, mas ela já fez outros trabalhos também bastante relevantes, como Paradise Kiss e Gontijo Monogatari. Eu acho que é assim que se fala, desculpa a minha pronúncia. O mangá foi lançado em 2000 e o anime foi lançado em 2006. Então, dos anos 2000, ela tem uma estética muito bonita. Os animes têm uma estética muito, muito bonita. Os personagens são bem construídos. Então, parabéns a Yazawa por ter feito esse trabalho. Mas, chega de enrolação. Vamos falar aqui sobre o anime. O único problema desse... Não sei se seria tanto um problema, mas só que não, é uma obra que não tá finalizada, né? Ela não foi finalizada por causa que a autora, né, Yazawa, ela teve problemas de saúde. E aí eu acho que em 2009 ela deixou a publicação de Naná no hiato. Então nem o anime, nem o mangá tem final. Então é uma coisa meio triste. O anime vai até o episódio 47. O mangá, ele continua a história até mais pra frente. Porém, eu acho que em algum momento pode voltar. Ela já deu algumas entrevistas falando que já tem um final, que tá definido. Mas até agora, já vai fazer bem mais de 10 anos que ela entrou nesse hiato. E até agora não tem nada sobre Naná. O que é meio triste, mas eu acho que é muito coerente. Eu tô falando sobre essa coerência porque Naná é uma história que retrata muita realidade, sabe? Tipo, a realidade da vida, sobre as incertezas. E não ter um final, eu acho que é interessante, porque a gente não sabe como vai ser o final da vida, o final das coisas. E ela não ter dado um desfecho, e não ter um desfecho concreto até agora sobre essa história, é um charme também. Pelo menos é assim que eu vejo. Vai ter spoilers, então se preparem para os spoilers. Se você nunca assistiu, vai assistir, depois volta. Se você não liga para spoilers, fica aqui comigo que a gente vai conversar um pouquinho e vai ver isso aqui junto. O primeiro episódio que a gente vai assistir é o episódio 1, que é o prólogo, que é quando elas se conhecem. Pra não ficar confuso, que uma coisa que eu não falei ainda, mas as duas personagens, elas têm o mesmo nome. É a Naná Ozawi e a Naná Komatsu, alguma coisa assim. A Naná O e a Naná K. Para não ficar confuso, eu vou usar o mesmo elemento que eu vi muitas outras pessoas em artigos que eu vi usando e o elemento que o próprio mangá usa. Porque uma das Naná, a Naná O, dá um apelido para outra Naná, chamando ela de Hachi, ou Hachiko, né? Então, são essas duas que a gente vai apresentar, são as nossas duas personagens. Mas no final, as duas se chamam Naná, só que essa é Hachi como apelido e essa vai ser a Naná. A gente começa o episódio com a Hachi recebendo uma mensagem falando que do namorado dela, que está em Tóquio, falando que ele passou na prova do vestibular porque ele vai entrar na faculdade. E ela tinha feito um acordo com esse namorado dela de que depois que ele tivesse passado na faculdade, ela ia ir para Tóquio para ficar com ele. Então, o começo assim é basicamente ela muito feliz, muito animada, porque ela vai para Tóquio. Então, ela pega as coisas dela. Eu acho muito engraçado, porque ela também não fala nada com os pais dela, só deixa um recadinho na porta e vai embora. E tchau! E vai para Tóquio encontrar o namorado dela. E é um dia de muita neve, né? E quando ela entra no trem,
ela encontra um único lugar vazio, que não tá tão vazio, tem uma guitarra nele. E aí ela vai lá, né, pra poder, pô, quero sentar, gente, tem uma guitarra aqui. E quem é que tá ali é a Naná. E em algum momento ela se atrapalha, o trem faz uma freada forte. E a Hati cai no colo da Naná e ela olha pra Naná com um olhar de assim, meu Deus do céu, quem é esta mulher? Ela é tão, enigmática, ela é tão, meu Deus, parece uma pessoa muito famosa, ela diz. E ela fuma dentro do trem, e ela tem batom vermelho, uma maquiagem forte, cabelo curto, roupas pretas, que é totalmente diferente da Hati. A Hati é uma menina mais romântica, a gente pode dizer assim, o estilo de roupa dela, né? Então ela é mais menininha, mais garotinha, usa um vestidinho mais coloridinho, maquiagem mais leve, tem um cabelinho mais longo do que o da Naná. Então ela fica meio que encantada com a Naná. Então esse é o primeiro encontro delas. E a Hachiko fala muito sobre como ela é bonita e fica pensando isso na cabeça dela. E aí, nesse momento, o trem para e uma viagem que eu acho que ia ser de 1-2 horas se transforma em umas 5 horas de viagem. E nessa viagem elas começam a conversar. E não é bem uma conversa, porque a Hachiko, ela tem uma personalidade muito extrovertida e falante, né? Ela é muito pra frente. Enquanto a Naná é mais uma brincadeira, né, que dá pra se colocar aqui, a Hachiko tem a personalidade de um cachorro, né, um golden, enquanto a Naná, ela tem a personalidade de um gato preto. Então, nessa dinâmica, então, de Tóquio, da cidade delas até Tóquio, elas vão conversando ou é só a Hachiko falando, e a Naná ouvindo as histórias da Hachiko, porque a Naná não fala muito sobre ela. E aí tem um momento em que a Hachiko fala pra Naná, fala não, né? Na narração de fundo, ela diz que eu falei demais naquele dia e não perguntei nada sobre você, mas hoje, te conhecendo, eu sei que você não falaria nada. Porque toda essa narração de fundo parece ela no futuro relembrando coisas que aconteceram no passado, né? E aí ela chega em Tóquio. Quando elas chegam em Tóquio, o namorado da Hati já tá lá na estação esperando ela, então ela vai correndo abraçar o namorado dela, porque fazia 1 ano que os dois não se viam e tudo mais. E nesse momento, a Naná vai embora e a Hachiko ficou meio triste porque ela não conseguiu nem pegar o número de telefone da outra menina, porque ela gostou muito dela, queria ser amiga e tudo mais. Enfim, se separaram e aí depois a gente só acompanha a Hachiko atrás de casas pra morar. Antes disso tem um rolê de relacionamento ali, mas eu não vou entrar nisso agora. Mas ela vai atrás de casas pra morar, ela vai na imobiliária e o moço da imobiliária acha uma casa muito legal pra ela, uma casa na frente do rio, assim, uma casa mais antiga e tal. E aí ela vai lá pra poder visitar essa casa pra talvez alugar, porque ela era barata. O único ponto negativo era que era no 7º andar e não tinha escada, gente. Eu não sei se eu conseguiria, juro pra vocês. Juro, porque assim, 7º andar de escada, puta que pariu. E aí quando ela chega lá no apartamento com o moço da imobiliária, já tem outra pessoa lá dentro visitando. E aí ele fala, nossa, a gente chegou tarde demais. E aí quando ela vai ver quem é a outra pessoa que tá lá dentro, quem é? É a Naná. Então, elas se reencontraram e a Hachiko fica muito feliz. Aí ela vai correndo e fala, meu Deus! Aí a Naná fala, quem é você? Porque a Naná, ela é meio sarcástica, né? Ela é meio... né? Tem um senso de humor mais diferente, assim. Aí tem lá uma discussão sobre quem ia ficar com o apartamento. A Naná chegou primeiro, só que ela não tinha decidido se ia fechar ainda. Só que quando a Hachiko chega, ela chega e fala, eu vou levar, porque ela achou o apartamento muito bonitinho, era um apartamento de 2 quartos, uma sala bem grande, já com uma cozinha, e um banheiro muito fofinho também. E aí, elas meio que ficou tipo, pô, eu quero apartamento, né, porque é barato, é grande.
E aí o moço da imobiliária dá a opção de elas dividirem o apartamento, né? Porque a planta certinha, dá pra uma ficar de um lado, a outra ficar de outro. E elas concordam e assim começa oficialmente o anime, quando elas concordam em morar juntas, dividindo aquele apartamento do 7º andar. Aí agora outro episódio que eu quero comentar com vocês é o episódio de número 30. Então é um pulo muito grande, né? Do episódio 1 pro episódio 30. Ele conta um pouquinho desse mesmo reencontro que eu acabei de falar pra vocês, só que sobre a perspectiva e narração da Naná. E aí começa com ela se despedindo do Yasu, que é um grande amigo dela, que é apaixonado por ela. Ela se despedindo dele, ela falando, meu Deus, por que você não vai comigo? E muito triste por estar indo atrás também do sonho dela, mas também tendo que deixar pessoas muito queridas para trás. Porque ela tá indo para Tóquio, diferente da Naná. Ela tá indo porque ela quer ser uma grande cantora. Ela quer fazer sucesso, ela quer ser famosa. Ela tem uma banda na cidade dela e ela quer ser muito famosa. E ela fala que não tem palcos para ela na cidade que ela tá, né? Na cidade dela. Então, por isso que ela está indo para Tóquio. Antes, ela namorava um rapaz e esse rapaz deixou ela, pelo que ela fala, né? Tipo, ela se sente abandonada. Ela foi abandonada por ele porque ele foi para Tóquio para conseguir sucesso e tudo mais. O grande objetivo dela é ser muito famosa, mais famosa que ele e superar ele, né? Ela tem muito amor por ele, mas também tem um pouco de inveja. E aí ela contando essa história pela perspectiva dela, enquanto a Hachiko tava muito feliz indo pra Tóquio, por nossa, finalmente vou embora, vou encontrar o meu namorado, meus amigos que estão em Tóquio. Ela não foi sem amigos, porque ela deixou os amigos dela, que eram os meninos da banda dela, pra ir atrás do sonho dela, então não foi tão feliz pra ela. E aí ela fala, né, nessa narração dela, que ela nunca vai esquecer desse dia, que é o dia que ela conheceu a Hachiko. E aí esse episódio não fala só desse momento, tem outras coisas acontecendo. Só que eu vou pular pra frente na narração da Naná, que ela fala que ela tá apaixonada, que quando ela vê a Naná, e ela sente como se ela fosse um adolescente apaixonado. Ela pergunta, nossa, será que você sabe que você causa isso nas pessoas? E é uma coisa que as duas fazem o tempo inteiro nesse anime, é uma falar para outra quanto elas se amam, sabe? Elas não falam de amor de fato, mas desse sentimento forte que atrai uma pessoa pela outra. Tanto que muitas pessoas acham ou colocam talvez esse anime ali num lugar mais LGBT. Eu não acho que seja. Eu acho que a gente tem aqui aqueles casos de... Sabe quando você se apaixona pelos seus amigos? Eu sinto que isso aconteceu muito com elas. Quando você admira tanto uma pessoa que você se apaixona por ela. Porque é isso, a gente se apaixona pelos nossos amigos. E elas falam muito sobre isso, muitas coisas sobre isso. Então tem muitas frases belíssimas de Naná que elas falam durante o anime inteiro, que tocam no nosso coração, assim. Trouxe somente esses dois, não tô dando tantos spoilers, mas quis colocar esses dois pontos, né? Porque o episódio primeiro, quando a Hachiko fala sobre quando elas se conheceram, foi o começo do começo, né? E aí no episódio 30, quando a Naná fala sobre como elas se conheceram, foi o começo do fim. Porque durante boa parte do anime a gente vai vendo, a gente sabe que aconteceu alguma coisa, só que a gente não sabe o que aconteceu. Fica um ar na tela que a gente fica, gente, o que aconteceu? O jeito que elas narram, principalmente a parte da Hachiko, é muito saudosista, de tipo, e se eu tivesse feito diferente, será que a gente estaria desse jeito? Será que você ainda me escuta? E a Naná fala algumas vezes, ai, será que você sorri do mesmo jeito? Uma certa melancolia
na falas delas ao longo do anime. Outra coisa que eu quero falar Naná é principalmente sobre amor, né? Eu li um artigo sobre isso, vou deixar o link aqui. E não só o amor romântico, mas também o amor fraternal, o amor de amizade. E o alto amor, né? O amor próprio também. Eu sinto muito que ela trata e fala sobre amor da forma mais dura, verdadeira e doída possível. Então, eu quero fazer um esqueminha aqui sobre os principais relacionamentos que a gente tem dentro do anime e comentar um pouquinho só sobre eles. Primeiro vamos falar da Naná e os relacionamentos que ela teve durante o anime. O primeiro foi o Ren, que é esse namorado dela, que os dois namoravam na cidade dela e aí ele abandonou ela pra ir pra Tóquio. O relacionamento deles eu vejo como um relacionamento muito de alma, assim, sabe? Quando você encontra alguém, você fala, gente, é o amor da minha vida, é isso. E os dois, eles eram muito parecidos, os dois eram almas gêmeas, assim. Eu acho que é isso, o amor de alma gêmea, um amor forte o suficiente que machuque, que dói quando a pessoa vai embora e que dói quando a pessoa fica. Então eu sinto isso, porque quando eles estão juntos, antes de se separar pela primeira vez, é lindo, só que também tem uns traços meio tóxicos que você vai pegando. Não é dito explicitamente, mas os dois têm uma dependência um do outro muito forte, uma dependência nada saudável. E a Naná, ela tem um senso de controle e ela deposita muito isso no Ren durante um bom tempo. E aí os dois se separam, né? Quando ele vai pra Tóquio, ela poderia ir com ele, mas ela não quis ir com ele porque ela é uma mulher feminista, independente, ela não vai depender de um homem, ela é capaz o suficiente de ser famosa e não depender dele. Então, essa foi a decisão dela. Então, os dois se separam, ficam um bom tempo separados. Só que em algum momento da série, os dois ficam juntos de novo. E aí a gente percebe o quão difícil é o relacionamento desses dois. O quão bem e mal um faz pro outro. Os dois juntos ficam bem, mas os dois não conseguem ir muito longe, sabe? Ele segura muito ela e ela segura muito ele. Então, apesar de ter muito amor, é um amor que às vezes a gente tem que entender quando acabar também. Mas são lindos juntos, esteticamente falando, é um dos casais mais bonitos do anime. Essa é a primeira relação da Naná. Depois eu quero muito falar sobre a Naná e o Yasu. Porque o Yasu é um grande amigo dela. Tipo, ele é apaixonado por ela. Isso é revelado mais pro final do anime, que ele faz muita coisa por ela. Tipo, ele desiste do sonho dele de ser advogado pra poder viver o sonho dela, de ter uma banda. Ele realmente ama ela, só que os dois nunca ficam juntos. Ela coloca ele num lugar muito de amigo, sabe? De tipo, ela precisa muito dele, tanto que ela até fala, em alguns momentos ela fica triste porque ela percebe que quando ela tá triste, quando ela tá mal, não é do Ren que ela precisa. Ela não precisa do Ren. Ela quer ter o Ren, mas ela não precisa dele. E ela diz que a pessoa que ela precisa, pra quem ela vai atrás quando ela se sente mal, quando ela se sente triste, sempre é o Yasu. Porque ele é a pessoa que dá conforto pra ela. Ele é a pessoa que dá segurança, ele dá segurança pra ela. E eu acho muito bonita a forma de amor que ele tem por ela e que ela tem por ele, mas também é muito prejudicial pros dois. Porque ele sabe que ele não vai ter nada com ela e ele aceitou isso. Mas ele nunca fez nada e nunca vai fazer nada porque ele também é muito amigo do Ren. Esse triângulo, que nunca foi um triângulo, o Yasu como uma pessoa que ama a Naná, mas também ama o Ren e sabe quanto os dois precisam um do outro. E também sabe como a Naná precisa dele. Eu acho que ele é sempre o mais prejudicado dessa história. E ele é o meu crush maior desse anime, porque ele é maravilhoso. E olha que eu nem gosto de homem careca. E por último, o relacionamento da Naná com a Hachi.
A Naná, ela tem a Hati num lugar muito de posse, né? Tudo que ela tem, todas as pessoas que ela tem é muito de posse. Ela tem essa necessidade de ter as coisas dela, de ter as pessoas pra ela. É uma pessoa que tem medo de perder muita coisa, né? No final, a Naná, ela tem medo de perder as pessoas e ela deposita muito das expectativas dela e das coisas que ela quer na outra pessoa. E é muito normal, a gente faz isso o tempo inteiro. E aí ela coloca a Naná como o cachorrinho dela, sabe? Como se a Naná fosse uma pessoa que estivesse ali pra ela, sabe? O que não é. O que não é. E aí isso é um dos motivos também para que acontece o que acontece no final e que faz as coisas colapsarem, né? Porque a Naná não é... Porque a Hati não é da Naná. E essa relação dela é muito bonita, né? É uma amizade muito bonita, mas também é muito de dependência. Ela depende muito da outra menina. É assim que eu vejo a relação da Naná com a Hati. Muito de posse e muito sobre uma pessoa que alivia a solidão, sabe? Eu me sinto menos sozinha quando eu tô com ela. Então, por isso que eu quero que ela esteja comigo e eu quero que ela faça... Não quero que ela faça as coisas que eu quero, mas eu quero que ela esteja aqui à minha disposição. Eu sinto que é assim. Agora vamos falar dos relacionamentos da Hati. Ela é a rainha das primeiras paixões. Ou de se apaixonar à primeira vista, eu não lembro direito. Mas ela se apaixona muito, ela é uma menina muito apaixonada, muito romântica. Eu me identifico muito mais com ela, gente, me desculpa, mas eu me identifico mais com ela. Ela é meio chatinha assim, no começo principalmente, mas é isso, gente, que culpa ela tem? É a primeira relação que a gente vê que ela tem é com o Asano, que é um homem casado, lá na cidade dela. Em algum momento ela termina, né, ele vai pra Tóquio também. E aí termina com ela e ela fica muito triste, arrasada. Nesse começo a gente vê que ela tem uma atração por dois tipos de pessoas. Ou por uma pessoa muito fria e calculista, ou por uma pessoa bem parecida com ela, que é mais cachorrinho e faz tudo que ela quer. São dois tipos, ou ela é 8 ou ela é 80. Mas ela sempre se atraiu mais por esses frios e calculistas, estes homens dos olhos vazios. Enfim, esse foi o primeiro relacionamento dela, um homem mais velho, casado. Eu não tenho como provar, mas eu acho que ele não era casado. E é isso, eu não vou discorrer mais sobre isso. Ela entra num relacionamento com o Soji, que é o namorado dela do começo, né, que eu falei, que foi pra Tóquio. Os dois se conheceram na escola de artes. E aí depois ele foi pra Tóquio pra tentar entrar na faculdade junto com os amigos dela. E ela ficou na cidade deles estudando porque ele não queria que ela fosse pra Tóquio pra depender dele. Ele falou que ele é pobrinho também e ela tem que ter as próprias condições dela e tal. E aí ela fica esperando ele passar na faculdade pra depois ela ir e tentar a vida dela lá e ele vai conseguir ajudar ela mais. Esse é o acordo deles, então quando ele passa na faculdade, ela vai pra Tóquio para ficar com ele. Ela fala que não, mas sim, ela foi para Tóquio por causa do namorado dela. E chegando em Tóquio, os dois, eles vão tendo desencontros, né? Os dois ficaram, acho que 1 ano namorando à distância. Uma coisa que eles falam bastante, né? A Naná gostava que ele gostasse dela, né? Mas ela não gostava tanto dele assim. Ou será que não? A gente não sabe, né? Eu não sei. Mas em algum momento eles se afastam bastante, ele conhece outra pessoa, ele se envolve com essa outra pessoa e ele trai a Hati. Em algum momento ela vê essa traição e ele foi um babaca filha da puta e fala pra ela que a outra menina é namorada dele, sem ter terminado com ela. Enfim, gente, outro ponto, eles não comunicam direito aqui, tá? Não falam. A única pessoa durante a série, durante uma boa parte da série, que falava mais as coisas era a Hati. Só que ela aprendeu que ela falar muitas coisas que incomodavam ela, quando ela tava triste, incomodavam as pessoas que estavam em volta dela. Principalmente uma amiga dela,
ela... Nossa, eu esqueci o nome dela agora. Mas eu tenho um pouco de raiva desta menina. Porque ela fala pra Hachi coisas muito pesadas, assim, depois que a Hachi, ela descobre essa traição. E a Hachi, ela começa a ficar um pouco mais parecida com a Naná também, com muitos outros personagens. Que é não falar tanto sobre os sentimentos dela, ou o que ela tá sentindo. Mas se ela fizesse isso durante alguns momentos da série, várias coisas teriam sido evitadas. Mas não foi, tá bom? Não foi evitadas. Esse foi o segundo relacionamento dela com este queridíssimo do Soji, que traiu ela. E aí depois ela ficou muito triste, não queria mais ficar com ninguém e tudo mais. E depois o que acontece? Ela conhece o Takumi. Takumi, ele é um queridíssimo da banda do Ren. Então o Ren entrou numa banda, né, o Trapness. E o Takumi, ele é o líder da banda do Ren, que é o Ren, é o namorado da Naná. E aí a Hachi se envolve brevemente com o Takumi. E ela fica meio mal no começo, porque ela fala, meu Deus, eu só tô com ele não é porque eu gosto dele, porque ele é famoso. Porque, ai, gente, assim, ela tá errada? Não sei. Aí você me diz depois. Mas, ai, ela tinha um certo admiração por ele. Ele deu bola pra ela sabia que ele só queria, ó. Mas ela aceitou isso e ela fica meio mal por isso, porque ela fala, porra, eu não queria ser assim, uma mulher depravada desse jeito, sabe? Uma mulher que aceita essas coisas uma noite, tchau. Mas, gente, vai julgar a menina? Não vou, eu não vou julgar ela. Aí, em paralelo a isso, a gente descobre que o Nobu gosta da Hachiko, né? E a Hachiko gosta do Nobu também. É um pouco mais rápido essa parte deles. É muito bonito, eu acho que os dois seriam um casal muito bonito. Só que eu sinto muito também que é uma coisa não resolvida, assim. Eu não acho que... Ai, os dois são excelentes juntos e tal. Mas eu acho que por os dois não terem a oportunidade, não tiverem tempo pra desenvolver essa relação... Parece que, meu Deus, se eu tivesse seguido este caminho, a gente ia viver e existir da forma mais linda. É um negócio muito de quando você idealiza muito uma coisa ou idealiza muito uma pessoa. Quando a pessoa cabe perfeitamente nos seus planos e nas suas ideias do que poderia ter acontecido. Eu acho que é isso. O que poderia ter acontecido. Eu acho que os dois ficam tristes, não é nem tanto pelo que aconteceu. Pelo que aconteceu, obviamente foi muito triste também, mas eu acho que a relação deles fica meio no futuro, né? Quando a gente vê no futuro, a gente percebe que os dois ainda têm um negócio ali, mas muito pelo que poderia ter acontecido se a gente tivesse seguido juntos, né? Porque na cabeça deles seria lindo, seria uma história perfeita se os dois ficassem juntos, mas não ficaram. Então Nobu seguiu outros caminhos e ela seguiu outros caminhos das decisões dela. Mas o começo do fim é quando a Hachi engravida, mas a gente não sabe se é do Nobu ou se é do Takumi, porque ela se envolveu com os dois bem próximos, assim. Eu acredito que seja assim do Takumi. Mas esse é o momento em que as coisas começam a ruir. A relação dela com a Naná e a relação de outros personagens, as coisas começam a ficar esquisitas aqui. Nesse momento, muito triste, dói muito. E você assiste assim, meu Deus, que coisa. Muitas pessoas eu vi comentando sobre, colocando a culpa principalmente na Hachi. Por isso, é culpa dela, porque ela fez isso. Mas, gente, sinceramente, todos os personagens daqui tiveram culpa. E não é culpa de ninguém, assim, é tipo... Cara, ninguém comunica direito, vocês têm tudo 20 anos, tá todo mundo sem saber o que fazer. Gente, ninguém sabe o que tá fazendo direito com 20 anos. Eu tenho 23. Mas assim, até hoje, eu também não tenho meu córtex pré-frontal desenvolvido. Então assim, com 20 anos, eu não vou julgar a menina, não vou. E aí tem a relação Naná com Hachi, pela visão da Hachi. Eu acho que a Hachi vê a Naná muito como uma inspiração grande, sabe?
como uma pessoa que ela queria ser, porque ela vê a Naná como uma mulher com sonhos, enquanto a Hati não tem tantos sonhos. O sonho dela, o principal que ela falou, era casar e ter uma casa com quintal. Isso ela falou. O que ela quer é a felicidade, né? Um negócio que eu já vi também, de que ela quer atrás do que todo mundo quer, gente. A gente não quer encontrar alguém pra ficar juntinho, quietinho, bonitinho, criar nossas vidas, nossas famílias, e é isso que ela quer. Isso acontece de um jeito diferente, ela consegue o que ela quer. E aí tem um momento da série também que é uma frase que ela fala que é assim, que é quando os sonhos realizam, mas aí isso não vem com a felicidade. É um negócio também pra se pensar. A Naná, ela odeia o Takumi, porque quem pega essa responsabilidade de criar criança, de casar com a Hati, é o Takumi. E o Takumi, ele é um homem muito egoísta. Um homem que tem muitos negócios de posse. E é uma coisa que eu ouvi também. Eu ouvi um comentário falando que se a Naná fosse homem, ela ia ser exatamente igual ao Takumi. Eu não sei se é exatamente igual, mas eu acho que os dois têm dores parecidas e comportamentos parecidos. Os dois são bem egoístas e os dois têm esse senso de posse com a Hati muito forte. Então acho que sim, acho que os dois são bem parecidos em algumas coisas sim. E a relação Naná e Hachiko é muito complexa, gente. Assim, ao mesmo tempo é que é simples, é complexa, porque são duas pessoas diferentes, mas que também têm muitas semelhanças. As duas são duas pessoas egoístas, são duas pessoas carentes, são duas pessoas que querem muita felicidade no final, e são duas pessoas que queriam que as coisas acontecessem do jeito que elas, sabe, do jeito que elas imaginaram, mas não era. Foram duas pessoas que foram decepcionadas com elas mesmas e por outra pessoa. Naná retrata muita realidade, porque tudo que eu falei aqui, gente, é muito comum. A gente sempre tá encontrando e desencontrando com amores, com pessoas que fazem sentido na nossa vida. Quantos relacionamentos tóxicos a gente vê por aí, pessoas que têm dependências emocional em outras pessoas, ou amizades, às vezes, que têm dependências nas outras. E a gente mesmo, né? A gente mesmo sempre tá meio perdido aí pela vida e fazendo escolhas que, às vezes, a gente se arrepende depois. E nem tudo é escrito a pedras, né? Tudo bem que o final daqui é uma criança que nasce. Isso sim é escrito um pouco mais complicado para se lidar. Mas eu acho que o anime, nessa parte de relação e relacionamentos, traz insights muito bons e retrata muito bem a realidade também. É uma história muito bonita. Acho que eu dei muitos spoilers aqui, mas acho que vale muito a pena você ver, mesmo sabendo que não tem final. A gente também não sabe como a nossa vida vai acabar e mesmo assim a gente tá aqui vivendo, né? Enfim, acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá uma curtida. Comenta aqui se vocês já assistiram, se vocês concordam com o que eu falei ou se não concordam. Críticas podem vir, mas eu não vou ficar quieta. Mas é isso, gente. Um beijo e talvez eu lance outros vídeos. Vamos ver como eu vou estar me sentindo. Beijo, tchau!